conseguia. Se eu tivesse um trabalho que pedisse uma engorda... Caralho! Aí, Mari. Trabalho de sonhos. Tem um McDonald's e um Burger King no shopping do lado de casa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais heróico de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Oi. o André Barcelos Oi. e o Luciano Chossar. Oi. Nós, membros da Conversação de Sempre, estamos aqui reunidos para discutir o mais recente filme do Clint Eastwood. Como a gente faz todo ano, acho que todo ano fala do filme do Clint. Esse ano o filme chama 1517, Trem para Paris. Trata sobre um atentado terrorista que ocorreu nesse trem para Paris em 2015. Ele acompanha principalmente 3 personagens: Spencer Stone, o Anthony Sadler e o Alec Scarlatos. Você meio que acompanha boa parte da história de vida deles, desde criança, quando eles se conheceram na escola. Eles eram meio estudantes ruins e que não prestavam muita atenção na aula. O tempo passa, eles estão mais velhos e 2 deles, o Alec Scarlatos e o Spencer Stone, apresentam interesse em se alistar para o exército e ter uma carreira militar, servir na guerra. Principalmente o Stone, ele quer ser Operações de resgate, operação né? de resgate, salvar vidas, ajudar as pessoas em situação de guerra. Ele parece conseguir manter um certo contato, tanto com o Alec quanto com o Anthony, mas meio distante, assim. E aí, num determinado momento, eles acabam combinando dos 3 fazerem uma viagem pela Europa, de mochileiro mesmo, passear por vários lugares. Aí eles se encontram na Alemanha e acabam descobrindo que Amsterdã é um lugar que eles precisam muito conhecer. Eles vão pra Amsterdã, curtem pra caralho, bebem um monte, garotas e tal. E eles estavam, nesse tempo todo, tipo, ouvindo falar, cara, querendo ir pra Paris, mas ouvindo todo mundo falar, não vale muito a pena ir pra Paris, não. Aí eles acabam pegando o trem e vão pra Paris. No trem, um homem islâmico também tá lá dentro. Eles trancam no banheiro, tira a camisa, tira a AK-47 que ele tem na mala, um monte de munição. O cara que tava observando ele vai até o banheiro pra vê ele sair, eles começam a brigar. Esse cara consegue arrancar a AK-47 dele e sair correndo, mas o terrorista tira uma pistola e atira nas costas dele. Nisso, os 3 protagonistas do filme começam a perceber o negócio. Rola uma briga, rola uma grande comoção. O Spencer Stone acaba conseguindo desarmar ele, imobilizar ele. Todo mundo meio que se acalma e os 3 turistas ali conseguem, tipo, dar uma organizada no trem. O trem chega, a polícia entra no trem, prende o terrorista. O Spencer levou umas facadas na nuca e tá meio machucado. E o filme termina com eles recebendo uma condecoração de... A Legião de Honra. Legião de Honra do então presidente da França... François Hollande. E acabou. E acaba. E pelo menos nesse momento... E eles desfilam em Sacramento, os heróis da cidade. Eles são da Califórnia, Sacramento. No momento que rola condecoração, rola essa imagem de arquivo, que em alguns dos últimos filmes do Clint Eastwood você vê, assim, de tipo a vida Sully. real, o Sully, até algumas coisas do Sniper Americano também. Tem umas imagens de caseiras, assim, porque todos esses filmes são baseados em fatos reais que aconteceram. Heróis americanos. E nesse momento, se você não leu nada sobre o filme, você se dá conta que os 3 atores, com aspas, que estão interpretando
Os três principais. Os né? personagens. São as pessoas que viveram o fato mesmo. Sim. E isso é um impacto bastante forte, pelo menos do meu ponto de vista do filme. Né? Ele, não quero saber o que vocês acham, mas a coisa que mais chama a atenção pra mim... Porque eu sabia desse fato no momento que os protagonistas do filme são não atores que estão reinterpretando o que eles fizeram. E o que eu tinha saltado nos meus olhos é o quanto a atuação deles não é, assim, muito boa. Né? Quero saber o que vocês... Se vocês também estavam sentindo isso, ou se vocês também já estavam vendo o filme sabendo que eles não iam atuar muito bem porque eles não são treinados para ser atores. Não sei, com relação a isso particularmente, eu acho que o filme consegue até manter um bom equilíbrio, assim, eu acho que ele consegue colocar uma película em cima dessa possível má atuação dos atores, assim, né? Acho que corre bem nesse sentido, assim. Acho que principalmente no caso do Spencer Stone, assim, eu tenho mais... Não é só, acho, pelo caso dele ser o protagonista, assim. Tem mais foco nele. Tem mais foco, mas eu acho que ele atua melhor que os outros, assim mesmo. Eu já sabia e, na verdade, daí, talvez por causa disso, eu fiquei surpreso com como eles mandaram bem, na verdade. Porque deve ser muito difícil, assim, né? Tá nessa situação de reviver tudo isso, que é tipo, sei lá, por exemplo, no caso do Spencer, toda a frustração dele de, tipo, sempre sonho. querer ter esse sonho de ser militar, né? E sempre meio que fracassar, assim. E daí, ao mesmo tempo, por acaso, vamos dizer, não totalmente, porque ele sempre se preparou, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, por ter uma situação ali, ele consegue, sei lá, fazer isso, né? Que ele sonhava, assim. E, enfim, é uma coisa bem difícil de reviver, né? E acho que o filme tem uma certa sobriedade daí para tratar disso, que acho que ajuda daí as atuações também, né? Ele não tem um super apelo dramático, assim, no sentido de... Não, eu acho de que exigir que os atores talvez desempenhem cena. eu acho que, digamos, a história já diz o que eles precisam dizer, não precisa de um extra de atuação, assim, né? De um... A própria montagem de situações acho que já dá conta um pouco disso, né? De um jeito que eles podem atuar de um jeito mais sóbrio, assim, sem muita... Sei lá. Eu acho que até um pouco a estrutura da história dá uma liberdade para isso, porque ele foca nesse último momento do trem e todo o resto é tipo uma preparação, não parece ter uma necessidade de consequência casual de uma coisa para outra, é um pouco mais você entender aos poucos o que são esses personagens e, tipo, principalmente a frustração do Spencer em, tipo, não conseguir atingir os objetivos que ele quer por motivos que às vezes até não fica muito claro, assim, tipo, ele acorda atrasado um dia porque tá dormindo no chão e o que aconteceu? E é reprovado numa prova, né, para qual ele queria passar. Né? Tem umas coisas assim pouco explicadas, mas que acho que vão criando um pouco uma certa empatia por eles, que é no momento do trem em que pra mim é onde um filme vira realmente um filme. Não acho que o foco do filme seja essa cena do trem, assim, eu acho até que talvez um dos problemas que eu perceberia no filme é uma espécie de fidelidade do Clint a seguir um pouco essa trajetória das personagens, assim, de um modo que às vezes parece muito factual, assim, tipo, as andanças, os passeios deles pela Europa, assim, coisas que às vezes eu acho que não interessam muito para construir a personagem e estão lá quase como um desejo documental, mas que ao mesmo tempo, não sei, eu acho que o filme às vezes perde ritmo aí, assim. Sim.
Eu acho que a cena do trem, na verdade, ela, como, num geral, ela é bem curta, né? O filme é todo ele, assim, a infância, os fracassos das personagens em relação às ambições deles e como viagem. Que isso, meio que por acaso, esse acontecimento acaba redimindo um pouco os possíveis fracassos anteriores deles, assim, né? E ao mesmo tempo até... Mais o Spencer, né, no caso. Principalmente do Spencer, né? Sim. Tu falou, eu também já tinha falado por acaso, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme pelo menos propõe uma coisa de destino, assim, né? Tipo, deles serem bem, principalmente o Spencer também, bem religioso e tal. Sim, isso é um outro ponto importante. E de ter toda uma certa série de coisas que meio que dão errado, né? E que... ou dão certo, depois dão certo, né? Sim. Mas que a princípio parece que vão dar errado. Por exemplo, ele falhando numa prova de primeiros socorros que tem um lance de uma ferida no pescoço. E aí no fim ele tem que atender o cara com a ferida no pescoço. Sim. E... sei lá, daí a coisa deles não quererem ir para Amsterdã no começo, mas eles encontram por acaso num bar um cara que diz que Amsterdã é massa. E aí eles acabam indo, assim, e daí é de lá que eles pegam esse trem, né, onde acontece a coisa. Enfim, e daí o Spencer no filme pelo menos tem um discurso de tipo... como se o filme montasse, assim, certas situações anteriores que de certo modo justificam aquilo que acontece no trem, né? O treino de jiu-jitsu do Spencer, sim, também, o treino de primeiros socorros dele também, que depois vão se refletir no acontecimento heróico aí deles, né? A coisa de talvez não ser uma situação que ele devesse reagir, mas que ele reage, como já tinha mostrado também antes, né? Tem um dado aqui, tu falou que o Clint fez isso ou não fez aquilo. Tudo bem, é um autor, mas o roteiro não foi ele que escreveu. E o roteiro, além de não ter sido ele que escreveu, o roteiro é uma adaptação de um livro. Sim. E é um livro que não é uma ficção, é uma reportagem. Uma reportagem que pega um capítulo para cada personagem, conta a história da vida desse personagem, do caso dos três, intercalando com momentos que é o momento crucial do trem ali, né? E também com dados do terrorista. Tem informações quando que ele entrou na Europa, que ele é marroquino, que vem de uma família pobre, entrou no ISIS. Que é uma coisa que no filme é completamente descartada. Exatamente. Eu acho que, para mim, vocês perguntaram da atuação. Eu acho a atuação, assim, eu vi o filme já sabendo que eram não atores e tal, e já baixei um pouco a exigência por causa disso. Mas eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do filme é o roteiro. Eu também acho. Especialmente as falas. As cenas, vocês, como apontaram, elas são preâmbulos para o que vai acontecer no trem, assim, é tudo armado para mostrar o quão preparado eles estavam para a coisa acontecer ali. Mas o roteiro é incrivelmente ruim, assim, né? E dá para ver que é uma pessoa que é o primeiro roteiro dela. A roteirista é a Dorothy Bliscoe. Ela é uma assistente de produção que fez vários filmes famosos, tipo Logan, umas coisas assim. E aí ela fez um piloto para uma série que não deu certo, e esse é o primeiro roteiro que ela fez. E é um roteiro baseado num livro de não ficção. Aí tu vê toda a falta de traquejo para conseguir construir dramaticamente um filme de ficção, de longa-metragem, assim, né? Que se apoia muito nos fatos, quais que são os fatos da vida dessas pessoas. Sim. E copiando mais ou menos a estrutura do livro, assim. Então, enfim. Eu concordo. Eu também, principalmente, acho que a parte da infância, para mim, pegou mais, assim, nesse ponto do roteiro, não sei. Muita cena, muito escancarada no que é o objetivo da cena, assim. Não tem muita sutileza, assim. Se tem a sutileza, tá até na direção mesmo, assim, né? Que eu acho que tem daí. E talvez eu acho que na composição da cenografia também, né? Sim.
Mas enfim, eu concordo bastante. Tem aquela regra básica do screenwriting, que é show Not tell. not tell, que Mostre e não conte. que assim, as pessoas talvez sejam meio chiitas com relação a isso, mas esse filme é um grande exemplo do que não Tell, se deve not fazer. show. Assim, Do porquê que tem eles essa estão regra. sempre falando o que eles estão fazendo, assim, é bizarríssimo, assim. É. Mas tu acha... Mas assim, tudo bem, a gente pode talvez reconhecer essa precariedade no trabalho do roteiro, assim, mas pensando como o Clint filma mesmo nesses passeios deles por Roma, assim, Então, eu ia colocar que isso poderia, também que pra- poderia, não sei, o filme ter algum respiro, assim, né, para além disso, sei lá, toda uma produção para ir para esses lugares, ou Amsterdã e tal, e às vezes parece que o Clint é um turista também pelo lugar, assim, ele assume a posição de quem tá tirando uma selfie, não é exatamente uma imersão das personagens Não, de jeito no espaço, assim, Pois né, e claro, isso não é o centro do filme, assim, e justamente aí talvez a dificuldade de encontrar um equilíbrio, como equilibrar essa mundaneidade das personagens, essa coisa Garotão. garotão, assim, do passeio deles e fazer Turista desses maluco. acontecimentos anteriores coisas relevantes para o que está sendo contado, assim, né? Não sei se esses passeios têm alguma... Talvez a relevância que tem é justamente essa contraposição, que é os garotos A estão banalidade, simplesmente curtindo na Europa, assim, comendo umas minas em Amsterdã, ou a Não, isso nem dona do acontece hostel no na filme. Itália, mas, e sei lá, 2 dias depois estão imobilizando um terrorista no trem, assim. Enfim, isso é interessante, eu acho que é uma coisa interessante do filme, assim, e talvez essa contraposição até... Mas não parece que, nesse caso, a mão pese, a mão do Clint pese para evidenciar essa contraposição. Acho que não tem. Acho que é mais uma falta de ritmo para trabalhar essa trajetória melhor. Assim. Pois é, cara, mas sabe que pra mim, sei lá, eu valorizo essa parte na Europa, assim, não sei porquê. Porque eu acho que tem tudo isso que tu falou. Talvez um pouco por esse lado de, tipo, vai pro lado da banalidade total mesmo, Sim. assim, né? Sim. É muito banal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que vai tão fora do filme que eu gosto muito disso, assim. Como vira outro tipo de filme. Vira, sei lá, uma viagem... Parece uma introdução de um filme do Woody Allen, praticamente. Parece uma coisa Sim, pra eu esse pensei lado, no Woody Woody Allen, Romero, apesar de não ter, assim... Fico meio com raiva porque eles são muito americanos na Europa, Muito. assim, fazendo babaquice, Sim, sim. sendo Sim. americano, assim, expansivo pra caralho. Mas ao assim. mesmo tempo, talvez pro tipo de americano que eles são, eles sejam até sensíveis, né? Porque eles conseguem, tipo, apreciar o Coliseu e sei lá o quê. E, tipo, eles ver a vista, tipo, ir numa cidade onde não tem um prédio alto e conseguir ter um interesse por aquilo, assim. Eu acho que esse tipo de coisa é legal. Justamente como dentro do cara americano meio idiota, tem ali uma certa... que provavelmente nem sei se é deles, assim, ou talvez seja, né? Talvez seja. Tem uma sensibilidade em estar ali, Mas é um que outro aparece momento, dentro porque eles da- vão pra Itália, eles comem pizza, tomam sorvete, vão Sim. na Fontana de Trevi, é tipo o clichê do clichê Sim. de fazer Mas- coisas Pois mais é, mas os caras que estão lá, justamente o Spencer fala, né? Tipo, eu não sei quando que eu vou conseguir estar aqui de novo por causa da carreira que eu escolhi. Então eu quero fazer tudo que, né, O mais que tá no clichê, roteiro, sim. tipo ir pra Paris, né? Que é Aham. tipo, E, por ele talvez ele não fosse, mas é parte do roteiro ir pra Paris, assim, e- né? É parte e do- rola um pouco essa noção de desculpas, de que é baseado em coisas que realmente aconteceram, então tem coisas que você precisa retratar e tal, então, de certa forma... Pois é, isso é uma camisa de força, na minha Sim. opinião. Assim. É complicado O realmente roteiro, Ah. o roteiro se faz uma camisa de força em cima do livro e o Clint faz uma camisa de força em cima do roteiro, assim, Sim. porque E, o ideal seria modular isso na história para deixar um pouco mais dramaticamente interessante. Assim. e por um lado também, usar as próprias pessoas que estiveram envolvidas seria talvez deveria haver um processo de talvez você até fugir um pouco do roteiro, pelo menos em questão de diálogo, sabe? Deles conseguirem pôr um pouco a própria voz em determinados momentos. Eu até entendo, na parte da infância, não são eles, são crianças que às vezes não são muito boas, mas
eu não consigo ver ele conseguir tirar essa verdade do Sadler um pouco. Não, do Spencer um pouco, sabe? Mas tanto o Alec quanto o Anthony, eles... Do Sadler aparece, porque ele é muito ruim ator. Né? É que ele é mais descolado, né? Então ele fala de um jeito assim mais que tu convence as pessoas, assim. Mas, Um negócio também, daí eu não sei também o quanto entra a coisa de ser o roteiro do livro, porque daí no livro já tá o depoimento deles, ou sei lá, né? não sei. Não sei se não li assim, mas... Eu acho que é um terreno complicado, assim, que o cliente foi pisar, na real, porque é isso, se tu não sabe que são os atores, que são as pessoas que passaram pelo acontecimento, é um filme clássico do Clint, assim, né? Sim, mas... E ele tá montando como, assim, campo contra campo, os procedimentos mais básicos, assim, do cinema clássico. E ao mesmo tempo tem essa dificuldade de tratar com as pessoas que não são atores, assim, né? Mas é que não é o tipo de cinema que ele faz. Pois assim, é, né? pois é. Apesar que ele é inconfundivelmente um filme do Clint, assim, em questão de tema, em questão do que ele tá contando. Né? Então, e aí nesse caso, cara, eu acho que... Aí é que tá. Pra mim, uma outra coisa que me incomoda é que não é um filme como... Por exemplo, porque os 3 últimos filmes do Clint, né? Heróis Americanos. Sim. O Sniper, o Sully e esse. No Sniper, me parece que tem um contraponto. um contraponto que Bem é da forte. merda que é a coisa. É. Assim. No Sully, é muito mais centrado e é um acontecimento. E o Sully tem o quão o acontecimento é pesado pro personagem. Sim, né? enquanto ele fica mal, assim, né? Sim. O pós... Ele é processado e tal. Existe né? um pós-acontecimento, Sim. que é mais forte do que Sim. o próprio acontecimento em muitos Sim. fatores. É uma continuação da ação dramática. Assim, Aqui, o acontecimento é o fim É. do filme. Sim. E nesse filme E esse- tem toda uma construção anterior, a coisa que é a da criação das personagens, num lugar aparentemente fortemente religioso, assim. Em todo lugar tu vê uma cruz pendurada na parede. Eles estudam numa escola anjo. cristã. né? Em Sacramento, na Califórnia. Mas tu não tem o contraponto que é a coisa da guerra ao terrorismo. O filme, no fim das contas, é um elogio à guerra ao terrorismo, assim, de um modo que não analisa, eu acho, que não coloca os fatores ou as variantes na mesa, assim. É, né? uma grande propaganda, né? Pois é, no fim das contas parece isso. Eu Mas é que tento está- ver no filme assim as nuances possíveis, o quanto que pode ser irônico certas coisas, até a coisa deles serem uns garotões que estão, sei lá, dançando e se enchendo de droga uma noite antes, assim, que poderia ser um suposto contraponto moral, mas não tem, Mas nem assim, no isso fim, tem, no eles fim do até- filme são eles recebendo a Legião de Honra. Eles assim. até fogem do assunto drogas, na verdade. Eles É. só tomam Pois é. cerveja. assim. Sim, eles mencionam uma É. noite de perversão na Itália, mas Não, Mas é um grande... você nunca vê. Eles não usam drogas. É uma grande assim. elipse. Isso tá assumindo. Eles Pois é. tomam cerveja, sei lá, vinho. Nem cachaça eles tomam. E eu acho que isso é um problema, assim, cara. Talvez seja. É que realmente não tem cara de ser um projeto do Clint Eastwood. Parece que ele recebeu o roteiro pra fazer, assim, da Warner, sabe? Não é. Mas é que faz sentido, né? Nesses Faz últimos sentido tempos, tematicamente, Pois mas é. ele com certeza não tem a liberdade que ele teve nos outros filmes, assim, sabe? Porque ele tá lidando com uma pessoa que foi considerada herói Sim. e que tá atuando dentro do filme, assim. Pois é. Você tá trabalhando o tempo de todos os dias, porque praticamente o Spencer tá em toda a cena do filme, menos na parte da infância. E como que você vai fazer uma cena questionando a moral dele, né? Deve ser Pois é, extremamente eu acho que complicado. até tem momentos assim, né? Uhum. De mostrar a fragilidade do personagem, ou enfim. Mas Mas é tudo isso não é uma redimido desculpa. pelo ato heróico que ele faz no final. O né? filme é um filme de uma trajetória de redenção, assim, né? De acompanhar o garoto que não se... Que é meio desajustado. Que é desajustado, que não consegue se inserir no modo de vida que lhe é proposto e daí ele tenta... Quando ele tenta um passo adiante, ele fracassa. Uhum.
e daí a partir desse fracasso, um acaso acaba colocando ele num momento em que ele vai Tudo atingir deu a errado. redenção, Ele sempre assim, tentou fazer o melhor para conseguir fazer o que ele sonhava, Sim. a posição que ele queria, e em determinado momento o mundo coloca ele na situação em que ele pode usar toda a habilidade dele, né? É um pouco do que a gente também discutiu com o Sully, que é tipo o cara que fez o trabalho dele certo todo dia, o tempo todo, Sim. e que quando a adversidade acontece, ele está extremamente preparado para acontecer. Mas Mas é muito mais humano no Sully, né? Sem e dúvida. é muito mais contrastado com a coisa de, tipo, o cara que fez tudo certo no fim tá sendo processado. Sim. Uhum. E, né, tipo... Tem um, Sim. como vocês falaram, tem o contraponto É. do mundo contra o Sully. Aqui o mundo tá completamente do lado deles. Como a gente falou, Sim. o livro fala sobre o terrorista. O terrorista nesse filme é uma figura que não tem nada por trás dele. Ele é um cara segurando uma arma e só. Sim. O que tem talvez é justamente nessa primeira parte, né? Tipo, o contraponto é meio às avessas daí, é tipo, eles sempre foram os perdedores, digamos, por mais Sim. que eles tivessem um espírito patriótico, um espírito, né, encaixado ali, mas eles não eram totalmente encaixados, eles eram meio fora, eles eram Sim. meio excluídos na escola e, sei lá, meio errados, não conseguiam entrar no exército. essas Querendo fugir do assunto, você pode até ir buscar, tipo, ver que o jeito como essas crianças têm uma paixão por armas é talvez perigoso, sabe? Pois é. Como nos Estados Unidos, a questão de armas, escolas e crianças é uma questão crítica. Tipo, quando eu comecei a ver o Spencer tirando aqueles fuzis de airsoft, coisa, eu pensei, cara, eu sei onde vai dar esse filme, mas esse filme podia dar em Então, outro pois lugar é. completamente Então, diferente. acho que aí é que depois. tá. Só seguindo nisso, assim, eu acho que o filme ele tem um andamento que é só de certo modo documentar coisas, né? Ele mostra aspectos da vida dessas pessoas que poderiam ser super criticados, assim. Só que no fim do filme Tudo se justifica. e é coroado, Então, quer dizer, não, se não tivesse aquele final, assim, tu poderia ver o filme como... Tu diz o final o Holland ou... É porque eu tento ver, assim, uma certa ironia ali na Não, coisa, cara, assim, não só tem, que não né? parece que tem, porque todo o filme foi só documentando os passos até ali, e no fim é a glorificação, assim. Eu acho isso muito estranho. Sim. Eu acho bem... não sei, eu acho não é que- estranho. Eu acho não que é tá estranho, dentro do terreno do Clint. Ele foi um pouco Pois mais é. chapa branca dessa vez, mas Pois antes ele já trabalhou com mais nuance, mas eu acho que é do projeto, assim, Pois é. simplesmente. Sim. Duas informações que eu achei interessantes. A primeira, além dos 3 caras, algumas outras pessoas que tiveram um trem também participaram da cena. Sim. Cara baleado. E uma delas foi um Caramba. deles foi o cara baleado, que é o Mark. A esposa dele também. E a esposa dele também. E O cara balhado em depoimento, o Mark falou que... Acho que tá no livro isso, que foi forte pra ele fazer a cena de novo e que Sem dúvida. a experiência que ele teve é de estar se livrando de alguma coisa. Então, tendo todas essas coisas presas que o filme tem, pelo menos algo no processo parece interessante que é isso, assim, né? Sim. Acho que deve ser a experiência mais libertadora de fato desses não atores estando fazendo. Sim. É a dele, porque ele sofreu por muito tempo ali. Sim, ele é o cara que vive... E... E foi o primeiro que percebeu também alguma coisa de estranho, sabe? Tudo ia dar muito mais errado se ele não tivesse ali, talvez. E é o cara que, tipo, quando tu vê o filme, tu não... Os outros tu sabe que eles vão salvar, assim. Mas tu não sabe se aquele Se ele cara vai vai morrer ou sobreviver. não, né? Sim. Sim. E a cena traz isso, assim. O Sim. cara vai ficando pálido, assim. Ele vai ficando muito... A maquiagem e tal tipo, eu achei que ele ia morrer, E assim. é o dedinho do Spencer que estanca o sangue. É. Eu li numa pretensa crítica da Veja que ele foi o cara que topou primeiro, assim, que ficou é? mais animado pra fazer a coisa. Enfim.
A outra coisa é num programa de talk show, tava o Clint e os três. E aí o entrevistador, que era o Jimmy Kimmel, ele falou assim: e aí, Clint, você faria um outro filme com eles? Daí o Clint falou: not a chance. Mas será que ele falou brincando? Não. Ele tava com eles? Tava com eles. Eles todos querendo assim se escalar, fazer uma carreira no cinema e tal. Hollywood. Na hora Imagina o Sadler querendo tirar selfie. Eu acho que a gente deveria falar da cena do trem mesmo, Tá. assim. Uhum. Especialmente em comparação à cena do avião do Sully, porque tem esse lance da montagem que também tem meio que umas antecipações do que vai acontecer. E depois tem o acontecimento filmado inteiro. Se eu não me engano, no Sully, ele é filmado 2 vezes. Numa vez é uma falsa, digamos, é o que não aconteceu, é o pesadelo, Tem né, pesadelo do ali. Sully. Né? Uhum. E depois tem o que... Eles ouvindo a gravação, né? E aí Também, em cena a parada também. Esse filme ele também começa com uma certa antecipação, assim. Uhum. E depois tem a cena em si, né? Uhum. Eu não sei, em termos de montagem, eu achei muito pior, assim, essa antecipação. Eu achei que no Sully é muito bom essa coisa de como ele vai antecipando algumas vezes, até que de repente a cena fica longa ali, né? Uhum. E tem tudo que acontece e aquilo, sei lá, dá um alívio, assim, e é foda. Uhum. E nesse, tipo, a cena é bem curta, já é no final, não Sim. sei, é... Mas será que não é da natureza da própria ação, que é rápida, e o do Sully tem Mas mais a do detalhes? Sully também é mas de rápida, na pensar verdade, assim, por que, assim, que se for tem essas pensar- antecipações, né? Nesse filme. Por que tá antecipado? Assim, me parece que tem um pouco eu essa acho que relação o problema entre... maior é mais com isso. É, né? com antecipação. É. Me parece que tem um pouco a ver com, assim, mostrar... fazer um paralelo, né? Esses personagens estão fazendo essa trajetória e vai dar nisso, assim. Daí a gente... Mas não tem... Não tem por que antecipar, Não tem na porquê, verdade, né? realmente... É só por um suspense de tu não ficar entediado naquela parte ruim da infância. Assim, sei lá. Eu não sei. Não sei se é só isso, mas isso pra mim foi... eu não vejo relevância também. A cena do trem é a parte do filme, assim, pra mim, funciona. É o Clint trabalhando bem. Tipo, as ações físicas dos não atores são boas, sabe? Você vê que em conjunção com a montagem, com o jeito que eles são filmados, se cria uma tensão e tal. Até um pouco antecipado isso, o Spencer treinando jiu-jitsu, assim, é uma boa cena física, assim. Ali nossa, se o filme tivesse mais disso, funcionava, assim. Rola até uma certa catarse de filme de ação, assim, os heróis fazendo funcionar, um pouco auxiliado porque você conheceu a trajetória deles, assim. Não justifica o filme, eu acho, no fim das contas, mas é bem feito, é bem filmado. É bom, é isso. Obrigado por assistir o nosso podcast. Se você está vendo no YouTube, no RSS, no site, tudo. Nosso próximo filme já está programado. A gente vai fazer um programa sobre Zama, da Lucrécia Martel, a diretora argentina. Com a convidada especial. A Mercedes. Não sei o sobrenome dela. Rodrigues. Perdão, Rodrigues. Deve sair nas próximas semanas. Muito obrigado novamente. E esse foi mais um episódio do A Conversação. O Anthony era o mais legal quando eles eram criança e depois Sim, ele vira o pois mais chato, né? Que merda. Ele só quer tirar selfies. E o mais doido é isso, né? O cara é o cara mesmo. E mesmo assim ele quer ser visto como o cara que só queria tirar selfies. Sim, isso é muito foda, eu acho, assim. Como que o filme se monta a partir de relatos dos atores, assim. E essa camisa do Bayern de Munique aí. O cara nem foi em Munique, ele ficou em Berlim, porra. Sim, e o outro antes aparece com a camisa polo do Barcelona. É, sim. E eles Eu nem pensei- foram pra Espanha ainda, né? Sim, eu pensei, esse cara nem deve gostar de futebol. Sim, né? é. Ele nem deve saber como é que se marca um gol, ele deve achar que tem que entrar com o gol carregando a bola na mão.